Tem coisa que é completa e que é completa pra cá. Assim como tem o que é flexível e o que é flexível pra cá. No digital também. Buzz Monitor, completa e flexível pra cá. Bom dia, pessoal. E aí, Bruno, tudo bom, querido? Bom dia, Bre. Tudo ótimo. A gente está fazendo webinar em dupla sertaneja hoje. Mais um para conta, né? Esses são ótimos. Pessoal, bom dia. Obrigado pelo prestígio aí de nos acompanhar nesse webinar que para a gente é um marco aqui na história da Buzz Monitor, onde a gente começa a falar de uma diferente forma de acessar os dados da plataforma. Bom, vamos lá. Só para dar um contexto, pelo que a gente percebeu aqui dos inscritos, a gente tem uma base bem diversa dos inscritos. Então, para quem ainda não conhece a Buzz Monitor, somos uma plataforma que, orgulhosamente, a gente agora carrega esse título de primeira plataforma de gestão de social media a disponibilizar, fazer uma integração, disponibilizar o MCP nativamente. Tá? Então, todos os clientes Buzz Monitor passam, a partir de agora, já para começar alguma boa novidade, a ter acesso ao MCP. Tá? A gente vai dar mais detalhes disso lá na frente. Buzz Monitor hoje tem mais de 1.500 clientes espalhados pelo mundo. A gente tem uma operação muito forte aqui no Brasil e Latam, mais presença ali também na Ibéria, Portugal, Espanha. Tem várias marcas, algumas mais conhecidas, de maior referência, Visa, Honda, SBT, McDonald's, Burger King, enfim. E que mais, no final das contas, há muitas outras, né, que a Buzz Monitor consegue atender. A Buzz Monitor é feita para qualquer tipo de empresa, inclusive para as agências que acabam trazendo vários clientes finais ali na ponta, né? São mais de 20 mil pessoas hoje utilizando a Buzz Monitor, né, nas diferentes formas. Trazendo um pouco aqui do ecossistema da Buzz Monitor, para que eu vou usar a Buzz Monitor, né? Para que vocês usam já? A gente tem dois grandes pilares, o monitoramento das redes sociais, ou o social listening, e o atendimento omnichannel, né, o social CRM. Esses são os dois grandes pilares que a gente tem. A gente tem frente também de analytics, onde a gente olha a performance, não apenas dos canais, mas dos perfis, dos concorrentes, dos creators, influenciadores, né? Tudo isso levando uma fácil e rápida e objetiva visualização através de nossos relatórios e dashboards, tá? Temos também a frente de agendamento de publicações e várias regras para automatizar processos, como aplicação de tag, tabulação, né, classificação dos comentários, definição de sentimentos, priorização de quem atender primeiro, de acordo com seus critérios. Então, tudo isso forma o ecossistema da Buzz Monitor, que oferece, de fato, essa gestão completa, tá? E IAC em tudo, tá? A gente nem vou abrir aqui um parênteses para falar de IA, mas a IA está incorporada em toda a Buzz Monitor. E aqui embaixo, todos os canais acessíveis na plataforma. Eu falo que a IA está em tudo, e é de fato isso, né? A IAC da Buzz Monitor, ela faz parte da estrutura. Buzz Monitor nasceu em 2005, a primeira vez que foi mencionada no Congresso Internacional, lá em Portugal, e sempre foi utilizada internamente aqui como a plataforma do Group Life, para que os nossos projetos pudessem ser entregues de uma forma mais estruturada. E apenas em 2011 é que a Buzz Monitor foi para o mercado sendo vendida como site. Então, desde o início, desde 2005, a gente já incorpora a inteligência artificial para a coleta de dados e análise, né? Um dos sócios da Buzz Monitor é PhD em inteligência artificial. Então, desde lá, pessoal, a IA ela faz parte aqui da evolução da nossa plataforma, tá? Somos pioneiros nisso aqui no Brasil. E aí eu gostaria de destacar 6 frentes em que vocês podem se utilizar muito hoje para ter melhores entregas, mais rápidas, mais assertivas, né? E deixar que a IA faça muito do processo braçal para vocês. AI Insights é um chatzinho que você tem na interface da Buzz Monitor para, de acordo com aquele conteúdo que você está vendo, você interagir, fazer perguntas. Como você já está acostumado aí no ChatGPT, no Gemini, enfim, na sua LLM preferida. E é o que a gente vai ver muito aqui hoje também, só que não mais no front-end da Buzz Monitor. Buzz Pills são entregas que a gente faz através de relatórios bem estruturados por e-mails periódicos, pode ser uma vez por dia, uma vez por semana, a entrega semanal. Você pode definir essa periodicidade, o que vai aparecer nesse reporte, né? Agente Sentinela, aqui a gente tem um agente que ele vai responder automaticamente por você através do conteúdo do usuário, né? Classificações automáticas, então a gente entende aqui qual o sentimento, tipo e classificação da mensagem para caracterizá-la
para que você possa extrair mais facilmente seus relatórios. Transcrição de mídia, isso é uma novidade, está desde do ano passado na BuzzMonitor. Então, tudo que for conteúdo em texto, conteúdo em imagem ou vídeo, a gente transcreve para que você possa trabalhar com aquele conteúdo também. E aí você vai muito além das legendas desses conteúdos, dessas mídias, né? E o MCP Cloud, que é o que a gente vai falar aqui hoje, nem vou entrar em detalhes, né? Bom, para começar, faço o convite aqui para quem tem interesse no Tami, né? Nosso tamanduazinho. Deixa eu até puxar um aqui, fica fácil de vocês entenderem quem é o Tami. É nosso tamanduá, tá? Pelo amor de Deus, isso não é um tatu, não é ursinho, é um tamanduá, é o mascote da BuzzMonitor. E ao final do evento, a gente vai sortear 3 deles. E um material super exclusivo, vale a pena ficar até o final para recebê-lo. E um certificado de participação, tá? A gente está colocando aí no chat, tanto do YouTube como do LinkedIn, para onde a gente está compartilhando essa transmissão. Então, caso vocês não tenham lido o QR Code, acessem os comentários, tá? A gente vai colocando ao longo da apresentação, fiquem tranquilos, que eu vou passar o slide, tá? E vamos lá, pessoal. Bem-vindos à era dos agentes. Tem muita gente ainda se perguntando o que é um agente, quando eu devo me preocupar para começar a utilizar um, né? A gente vem falando de agente desde o ano passado. A gente tem um grande evento anual, que é o Buzz Summit, e o tema que a gente mais falou foi sobre os agentes inteligentes, né? Então, não tem como a gente fugir disso. Se você ainda não usa, procure saber como criar como se apropriar. A melhor forma de trabalhar com um deles, porque eles, de fato, vão ser as pessoas que vão... As pessoas não, né? Os processos que vão facilitar a vida da gente. Até mesmo na vida pessoal. Provavelmente vocês já devam usar na vida pessoal, mas aqui no trabalho, o objetivo que a gente está falando é não fujam do agentes, porque senão vocês vão ficar para trás. Mais uma vez, assim como a gente tem falado da adoção da IA no dia a dia das empresas, tá? E aí eu trago uma carona aqui, carona nesse tema, para falar do MCP. Para quem ainda não ouviu falar de MCP, talvez seja mais fácil a gente iniciar pelo Claude, né? Mais um LLM que foi criada pela Anthropic, que foi também quem criou o MCP, que nada mais é do que um formato de comunicação, um protocolo aberto de comunicação, para que você possa, através de uma linguagem natural, se comunicar com seus softwares que você já usa, seu CRM, sua plataforma de marketplace, seu banco de dados, enfim, de uma forma muito simples, né? Essa comunicação que você se conecta à API desses softwares é feita de uma forma muito simples. Deixa isso que o MCP faz, tá? É o que a gente acabou de fazer aqui com a API da BuzzMonitor e vai mostrar para vocês as possibilidades. MCP está muito mais bem adaptado para o cloud, até porque foi criado pela mesma empresa, mas já está disponível, inclusive, no ChatGPT. E a gente vai mostrar um pouco disso, tá? E aí, por que isso muda tudo? De uma forma mais direta, você vai passar a não depender mais do front-end das plataformas, das telas, de acessar diretamente os softwares, as plataformas para extrair os resultados ou para fazer algumas tarefas. Então, você já pode utilizar um MCP para automaticamente já fazer registros no seu CRM de inbound leads ou de atualizações de conversas com seus clientes, assim como aqui na BuzzMonitor também você pode utilizar a sua LLM, o Claude, para que faça consultas e análises através daquele conteúdo da sua conta, tá? Então, a grande diferença é que você não precisa mais criar um relatório com filtros e algo nesse sentido para extrair relatórios. Você usa linguagens naturais, linguagem através dos prompts, que você já está bem acostumado, tá? E aí, eu gostaria de começar a entrar aqui, de fato, na prática, não tão na prática, né? Eu vou deixar na prática mais com o Breno. Mas como que a gente pode utilizar, né? Então, pergunta simples. Quais são os riscos reputacionais desta semana, né? E, obviamente, ele já sabe que o contexto é dos dados da sua conta da BuzzMonitor. Compare nosso sentimento com os concorrentes, também já sabe quais concorrentes. Existe alguma tendência emergente, ele passa a analisar todo aquele conteúdo e extrair análise e relatórios para você, tá? E aí, eu gostaria de compartilhar minha outra tela para mostrar alguns exemplos. Eu já tenho alguns exemplos prontos. E aqui, pegar o assunto do momento, Copa do Mundo, eu perguntei aqui no ChatGPT, que eu já tenho
aqui o aplicativo da Buzz Monitor integrado, o MCP da Buzz Monitor integrado, perguntei o que você falou sobre o Neymar nos últimos 7 dias. Ele fez a conexão, ele achou 6.085 menções e usou uma base amostral de 678 posts para fazer análise. Ele dá uma evolução diária aqui do volume de dados, próximo ao Jogo do Brasil, essas menções aumentaram, e me dá um pouco aqui de sentimento. Isso aqui, pessoal, e aqui embaixo os principais temas, né? O ChatGPT é legal, talvez seja a LLM mais popular, porém ele ainda é um pouco limitado nas entregas. É apenas texto, que já é bastante útil, né, digamos. Mas eu vou mudar aqui para uma outra no ambiente já do Cloud, né? Então, eu peço, ainda trazendo aqui tema Copa do Mundo, eu peço para ele fazer uma análise da Coca-Cola, tá? E aí ele acha uma base de quase 36 menções, pega uma amostra de 548 posts analisados e começa a fazer análises também, onde ele traz o sentimento, a evolução ali dos dias, em relação a quais são os principais temas, as figurinhas nos rótulos, crise de furtos, enfim. E, no final, eu peço para ele criar um dashboard, né? E o dashboard é isso aqui. Aí é onde a brincadeira começa a ficar interessante, tá? Esse dashboard, eu vou abrir aqui uma outra tela só para ele ficar um pouco mais amplo. Pessoal, eu não coloquei a mão em nada para criar um relatório, para pedir uma estrutura de dashboard. Isso foi criado automaticamente pelo Cloud, tá? O Breno vai mostrar um pouco já como que a gente chega nessas análises. E aqui, ele já me traz todas aquelas análises que ele colocou no chat, num dashboard compartilhável, tá? Então, imagina você tendo que fazer uma entrega semanal para o seu cliente, ou então para uma diretoria, você pluga o MCP da Buzz Monitor e começa, numa linguagem natural, assim como eu pedi, vocês viram o tamanho do prompt que eu pedi, né? A criar relatórios como esse, né? Pessoal, o Cloud, ele veio atropelando a todo mundo, tá? E todos os processos, e todos aqueles projetos que imaginávamos usando inteligência artificial. Aproveitem e usem bastante o MCP da Buzz Monitor, porque aqui vocês verão, de fato, a diferença na extração de dados, tá? E como eu falei, a gente passa a não depender mais do front-end, das telas das plataformas. A gente consegue acessar aqui diretamente, nessa linguagem natural. Outra coisa super bacana vão ser os alertas, né? Então, você imagina você, cliente final, você, agência, sendo responsável por gerir a reputação da marca. Se algo acontecer, você pode pedir também para que alertas sejam feitos por seu WhatsApp, por seu e-mail. Aqui tem um exemplo de um alerta de uma crise em que foi identificado numa análise periódica ali no MCP, e ele mandou um alerta para dizer que eu preciso dar atenção a um tema. Aqui uma potencial crise, inclusive colocou o link para que eu possa fazer já uma rápida análise. E aí sim, eu defino os próximos passos. Ativo o comitê de crises, passo a atuar aqui, de fato, numa gestão de crise e por aí vai, tá? Assim como oportunidades também. A gente sempre fala no pior cenário das crises, mas há oportunidades também. Imagina se tem alguém interagindo com a minha marca positivamente, ele tem mais de 100, 200, 300 mil seguidores. Eu preciso saber naquele momento para aproveitar a oportunidade, né? Então, tudo isso é possível aqui dentro da Buzz Monitor, utilizando nosso MCP. E aí, para você que já está acostumado nesse ambiente da Buzz Monitor, no ambiente da utilização de uma plataforma de social listening, de gestão de social listening, a gente aqui, na frente de monitoramento, a gente pode colocar essas análises em relação às menções, sentimentos, os picos dessas menções, inclusive com os alertas, como a gente viu agora, né? As tendências. Então, a gente teve uma análise ali do Buzz Monitor Trends, que é a base de dados públicos da Buzz Monitor, para que você possa acessar de uma forma ampla, assim como eu fiz de Coca-Cola e de Neymar no ambiente da Copa do Mundo. Analisar seus concorrentes também, entender quais são as principais práticas que mais engajam os consumidores, para que eu possa utilizar isso como uma boa prática para a minha marca também. E a frente de atendimento, que eu não tinha falado ainda, mas você consegue extrair relatórios, assim, dashboards, como eu mostrei agora há pouco, da sua operação de atendimento, tá? Então, imagina eu querendo extrair uma produtividade do analista tal, ou de um time tal, ou da minha operação como um todo na última semana. Quais são os pontos de melhorias?
Quais são os principais temas que demandam um atendimento mais longo, como que eu posso otimizar? Tudo isso, pessoal, você pode solicitar através de uma linguagem natural, de um prompt, mas vocês vão se surpreender porque essas análises, inclusive, vão ser retornadas de forma orgânica, né? O Claude ele vai entender aquilo que precisa ser analisado e sugerir, inclusive, isso, tá? De fato, como eu falei, o Claude ele veio atropelando todos os nossos projetos e os nossos processos, tá? Então, o que a gente está falando aqui é de agentes que monitoram, classificam, investigam, alertam e correlacionam temas. E é isso a grande magia a partir do momento que vocês passam a utilizar o Claude acessando os dados da sua conta da BuzzMonitor. E vamos lá. Coisas boas, né? As nossas boas notícias. Então, o MCP da BuzzMonitor já está liberado. Você, cliente BuzzMonitor, obviamente, ele tá restrito aqui aos clientes BuzzMonitor. Vocês já podem falar com o CS de vocês para acessar e fazer buscas abertas aqui na nossa base de dados sobre temas do interesse, tá? Sobre o acesso aos dados da sua conta, a gente vai demorar aí provavelmente mais umas 2, 3 semaninhas para liberar. A gente está nos ajustes finais de segurança, de acesso, para que vocês tenham a mesma segurança que há no front-end da BuzzMonitor também no ambiente do Claude e dentro aqui do nosso MCP. E também, até o final de julho, com a segunda fase aí da sprint, vocês vão também receber essa possibilidade de criar alertas periódicos chegando no WhatsApp ou e-mail de vocês, tá bom? Então, fiquem de olho. Vocês já podem agora utilizar o MCP da BuzzMonitor. Em breve, mais novidades ainda para vocês, tá? E aí, como você conecta o MCP, fique tranquilo. Nosso time de CS já está todo preparado para receber essas demandas de vocês, mas é um processo muito simples. Vocês vão simplesmente criar um conector para o MCP da BuzzMonitor, fazer uma autenticação rápida com as credenciais que a gente vai passar. Você está pronto para extrair relatórios e criar dashboards como aquele que a gente viu agora há pouco, tá? Disponível hoje, principalmente para Cloud e ChatGPT, mas o MCP ele não depende de um LLM específico. Você pode utilizar qualquer LLM que você queira. O ponto é que hoje as mais amigáveis, digamos assim, é o Cloud, inclusive nativo, e o ChatGPT, porém com essa limitação de não criar relatórios, apenas entregas em textos, tá? Para a gente finalizar e começar aqui a entrar nas perguntas, a gente quer também oferecer esse presente, né? A BuzzMonitor é a única plataforma que, além do trial, para você testar a plataforma, a gente dá todo um suporte guiado, com treinamento, com o time respondendo as suas dúvidas e com entregas já sendo feitas em conjunto, tá bom? Então, a gente investe nesse momento, que é o que a gente chama de BuzzMonitor Experience, para você sentir, de fato, como seria o dia a dia com a Buzz. Aproveitem, não tem custo algum, e acredito que vocês vão aproveitar muito, inclusive testando o MCP, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado, em nome de todo o time BuzzMonitor, pela audiência, e contem bastante com a gente nessa jornada dia. Pessoal, super obrigado pelo tempo e pela atenção. Bru, obrigado pelo convite, querido. Foi maravilhoso, Brei, mais uma vez. Um abração. Tem coisa que é completa e que é completa pra cá. Assim como tem o que é flexível e o que é flexível pra cá. No digital também. BuzzMonitor, completa e flexível pra cá.